com estas duas analogias, Jesus como que se defende dos fariseus e doutores da lei. Claro, eles, perante estas perguntas que são maiêuticas, assim tão comezinhas do dia a dia, que as multidões entendem bem isso, na hora. E os pecadores que estavam a aproximar dele também entendem bem. Dizem, fica todos contentes. Afinal, não somos. E eles andam aqui a excluí-los, o institucional religioso exclui-nos. E afinal, tu estás a dizer que Deus, Criador, anda tão contente com a gente. Que boa notícia tu nos estás a dar. E gostam, e abraçam, e beijam Jesus, quase o comem. É assim. Já dos fariseus e doutores da lei, era aquele respeito reverencial, como agora se tem quando chega um bispo a uma terra, um bispo residencial a uma terra, com aqueles balandraus todos vestidos e tal, e com aquele báculo na mão, com aquele anel no dedo, com aquela coisa assim aqui no pescoço, e com aquela capa, mais ou menos dourada e tal, e com aquela coisa na cabeça. Chega ao Papa lá todo vestido de branco, a fazer assim, a abrir os braços como um autómata, mas rodeado de segurança, carro blindado. Quer dizer, as populações têm de ficar a uma distância de 50 ou 100 metros. Se calhar vê-se melhor em casa pelas câmaras da televisão, que põe a imagem ainda mais perto do que está lá no real. Dá temor, respeito, mas é reverencial de temor, de medo. É o respeito do medo, próprio do poder. O poder onde chega, encolhe as pessoas todas, não as expande. Para expandir é maiêutica, é o ser humano maiêutico, é Jesus. Se expandem-se todos. E comem, e conversam, e festejam, estão ali. Todos têm a palavra. É o antípoda. Essas comidas são o antípoda das missas católicas. Ou dos cultos das igrejas protestantes. E de todas as religiões. É tudo assim sinistro, triste, depressivo, deprimente. Estas comidas de Jesus com estes homens e mulheres excluídos, oficialmente, institucionalmente excluídos, é uma festa, é uma alegria. Pois, estas comidas é que são a expressão e são o sinal concreto do que é o reinado de Deus na sua plenitude. Quando toda a história, toda a humanidade for reinado de Deus, será assim. Não é bonito? Não é bom? Então porquê é que não fazemos essa opção? Não nos entregamos, paguemos o preço que tivermos de pagar. Mas vale a pena. É um viver com futuro. É um viver carregado de futuro. Que é o viver humano. Progressivamente humano. Até à plenitude do humano. É o desafio que lhes deixo. E Jesus, portanto, como que se defende com estas analogias, duas, muito comezinhas, defende-se daquela crítica dos dirigentes, dos fariseus e doutores da lei, que para as populações, para as multidões, tinham muita credibilidade, muito crédito. E, portanto, podia ficar logo assim, bem, se eles estão assim, realmente, olha, que homem é este. Mas os que se aproximam, os que estão já vítimas deles, esses não querem saber disso. Pelo contrário, aproximam-se e cada vez se colam mais a Jesus. Ao ouvir essas críticas, ainda mais. Que bom! Ao contrário de vós, ele acolhe-nos. Deus Criador é assim como Jesus. A ele, Deus nunca ninguém o vê. Mas vemos Jesus. E já nos basta. Já nos basta. E então, a seguir é que vem a parábola. Olha como demorou até chegar à parábola. Mas é o texto que está assim, concebido. A narrativa está toda concebida assim, para se entender finalmente a parábola. E ela entende-se em 2 tempos. Nem eu vou dizer toda, que ela é um bocadinho grande. Mas todos resumo-a, e toda a gente a conhece. Ela tem sido tão manipulada pelos eclesiásticos de todas as igrejas, que é uma dor da alma. Neste contexto, já quase nem precisava dizer nada. Só lia e acabava.
mas vou dizer alguma coisinha para ajudar maioticamente. E então acrescenta, e vem a parábola provocada por tudo isto que eu estive a dizer até agora. Estivemos a ver até agora, que é o Evangelho de Mateus que assim faz, para se entender a parábola. É a grande resposta de Jesus a tudo o resto. Às multidões que já andavam, mas que... E então vai dizer, quem é que se vai opor a esta boa notícia que eu acabo de dar às multidões? Quem é que se opõe institucionalmente a esta boa notícia, à realização desta boa notícia? Eu vou-vos dizer quem é. Institucionalmente. Exatamente essas pessoas pelas quais vocês têm tanto respeito. Esses agentes históricos pelos quais vocês têm tanto respeito. Um respeito de medo. Não é um respeito de alegria. E eu vou-vos dizer quem é que se opõe. Quem vão ser os grandes inimigos deste projeto. Quem estão a ser, historicamente, os grandes inimigos deste projeto. E pelo que vai dizer, são precisamente, hoje, século XXI, os grandes dirigentes das igrejas. Todas. A Católica Romana e as protestantes. Os grandes dirigentes das igrejas são os grandes inimigos do reino reinado de Deus. Os grandes dirigentes do poder político armado de cada país. E os da oposição a ele, porque querem ganhar-lhe o lugar. Ir para o lugar deles. Então, todos esses políticos profissionais do poder político profissionais. São os grandes opositores ao reino reinado de Deus. Aquele se edifica na história, aquele se desenvolve na história. E trabalham contra ele. Porque trabalham a favor do outro, do mercado. E o grande poder económico e financeiro. E os agentes do grande poder económico e financeiro também têm interesses opostos aos do reino. Portanto, também se opõem. Já se opõem no tempo de Jesus, opõem-se agora. Os grandes catedráticos, que estão com as suas cátedras cativas nas universidades, e são os grandes, considerados os grandes, as suas palavras, o seu discurso, as suas opiniões, fazem lei. Enchem páginas e páginas de jornais. Todos se vão opor nesta parábola. Porque é um pai que tem 2 filhos. E dos 2 filhos, só um é que se aproveita. O outro é um desastre total, em termos humanos. Não se parece nada com o pai. É filho do outro, é filho do mercado. Em século XXI, dizemos, é filho do mercado. É filho da trindade dos poderes. 2 filhos. Um está a caminho de se tornar plenamente humano. O outro é o seu antípoda e não se parece nada com o pai. Está nos antípodas do próprio pai. Quer dizer, tem outro pai. Tem o mesmo pai biológico, se fosse o caso. Isto é uma parábola, não é uma realidade histórica. Tem o mesmo pai biológico, mas tem um projeto. Ele tem um projeto, este segundo filho, tem um projeto nos antípodas do projeto do pai. E, portanto, no tempo histórico de Jesus, entre 28 e 30 do ano, e abril do ano 30, Jesus tem o mesmo pai e mesma mãe biológicos. Pelo menos o mesmo pai biológico, ou a mesma mãe biológica tem, dos irmãos. Mas o projeto de Jesus não é antípoda, ou o projeto dos irmãos é antípoda de Jesus. Por isso é que Jesus diz, quando se refere a Deus Criador, diz, Abba, mãe. Não sabias, diz Jesus deste Evangelho de Lucas, diz que aos 12 anos que diz, à mãe e ao pai, se apresentam, pelo menos segundo a lei, como pais. Não sabias que tenho de ocupar-me com as coisas do meu pai? Então, está aqui a tua mãe e teu pai e eu, diz a própria mãe, teu pai e eu andamos à tua procura. Então o que é? Ao fim de 3 dias, tu estás aqui metido a discutir, a fazer duelos teológicos com estes doutores da lei. O que é? Sem nos dizer nada? Não sabias que é aqui que eu estou, que este é o meu trabalho, esta é a minha missão, tenho-me ocupado das coisas do meu pai. Não é filho daquele pai, não é filho daquela mãe. Tem outro. E eles são do mercado, da época.